Agora vamos ouvir a Clarissa Mantana de Oliveira, As Relíquias de Mulheres Santas em Textos Hagiográficos, uma análise comparativa da vida de Santa Brígida e da vida de Leoba. Clarissa, a palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde a todos novamente, né? Queria inicialmente agradecer ao Wendel pela citação, e queria apresentar aqui o meu trabalho e primeiro explicar de onde que ele está vindo, né? Ele se intitula As Relíquias de Mulheres Santas em Textos Hagiográficos, uma análise comparativa da vida de Santa Brígida, Ibérnia, cerca de 650, e da vida de Leoba, Germânia, cerca de 836. Ele é uma derivação da minha pesquisa de doutorado. Como a professora Marta já me apresentou, meu nome é Clarissa Matana, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ, sou membro do programa de estudos medievais, também da UFRJ, e sou também membro do INSULE, um grupo de estudos sobre Irlanda, Britânia e as ilhas do Arquipélago Norte, né, na Antiguidade e no Medievo. Esse trabalho, ele, como eu falei, é uma derivação da minha pesquisa de tese, e é um assunto que eu comecei a me debruçar muito recentemente, a partir da leitura mais aprofundada da documentação, agora que eu pude me dedicar um pouco mais a isso, tendo acabado o momento aí da gente fazer as disciplinas. Então, a questão das relíquias, ela inicialmente ela não estava, né, nas minhas intenções, né, de análise, mas ela me saltou bastante aos olhos e eu achei que talvez eu pudesse trazer essa análise para cá, para, né, a avaliação dos colegas e a gente poder discutir. Então, eu queria inicialmente até pedir desculpas, eu acho que o trabalho pode ter ficado um pouquinho denso, mas se ficar alguma dúvida, né, vou ter maior satisfação de esclarecer nos comentários, né, no nosso debate. Pois bem, só fazendo uma introdução aqui, né, sobre o culto aos santos e as relíquias e essa relação, né, a preservação e a veneração de relíquias, né, ela é uma característica inerente ao culto aos santos, né, e essas relíquias elas seriam objetos, partes corporais, restos mortais completos de um homem ou uma mulher que, né, outrora fora considerado santo. E esse objeto, ou essa parte corporal, ou mesmo esse corpo, esse túmulo, né, estabeleceria uma conexão dos fiéis com o divino. Então, o santo, em vida, ele já personificava essa conexão. Mas no momento em que ele morre, a sua relíquia continua fazendo esse papel, né? E não só a sua relíquia, né, porque essa relíquia ela vai dar uma certa poder e autoridade aos seus detentores. Então, o Peter Brown ele vai falar, por exemplo, de uma relação entre os episcopados e as relíquias. Então, né, a relíquia ela dá o poder ao bispo de agir ali como um patrono, né, como se fosse um mediador dessa relação entre a comunidade e o divino. Né? E o monastério, né, que como eu trabalho com duas agiografias de mulheres que foram fundadoras de mosteiros e estão inseridas num contexto de monacato feminino e expansão do cristianismo, os monastérios eles foram importantes lugares de guarda das relíquias do fundador do mosteiro, do santo patrono, e essa relíquia ela atraía peregrinos, ela atraía doações, então existia uma grande importância das relíquias dentro tipo da dinâmica do poder que é estabelecida ali entre o monacato e a igreja e em grande parte a gente vê essas relíquias elas sendo celebradas nas agiografias desses santos patronos, como é o caso da Brígida e da Leoba que eu vou analisar aqui. Então, meu objetivo, como eu falei, é analisar duas agiografias em relação às relíquias de mulheres que foram consideradas santas, né? Uma delas é a Vida de Santa Brígida, no século VII, foi escrita, né, aonde, né, na documentação a gente encontra o nome Ibérnia, mas é a atual Irlanda, no século VII, por volta aí de 650, e a Vida de Leoba, que foi escrita onde, né, na documentação a gente vê
o nome Germânia, mas hoje seria a Alemanha, no contexto do Império Carolíngio, no século IX. Se não me engano, ela se completou em 836. Então, eu vou começar falando da Leoba, porque é o contexto que eu comecei a estudar agora no doutorado, então, e é um contexto no qual eu tenho muito mais informação disponível do que o contexto, né, o contexto que eu tenho ainda muita informação para lidar nesse caso, né? Então, a Leoba, ela teria sido, eu botei aqui que ela teria sido uma abadesa missionária, né? A Leoba, ela viveu no século VIII, ela era uma monja de origem anglo-saxã, aparentada do Bonifácio, bispo de Mainz, e o Bonifácio ele empreendeu uma série de missões nas fronteiras do Império Carolíngio a fim de dar uma organizada no cristianismo ali naquela região, na igreja que existia ali. E ele chamou muitas pessoas, muitos amigos, pessoas próximas, parentes, contatos eclesiásticos, vindo das ilhas, visto que ele era de Wessex, se não me engano. Então ele estava inserido nesse contexto, e uma delas, né, no caso, seria a Leoba. E Leoba era muito próxima de Bonifácio, eles eram parentes por parte de mãe, e ela era meio que a principal figura para estar à frente dos monastérios femininos que estavam sendo fundados ali, nessa região que está aqui no mapa, né? Aqui mais ou menos onde está passando o meu cursor, eu não sei onde vocês conseguem ver. A Leoba, ela vai assumir o comando de um monastério aqui, onde está o cursor, né? Que seria o monastério de Tauberbischofsheim, e ela foi uma figura de extrema importância para a estruturação do monacato de uma forma geral, na região e nesse trabalho de que na documentação a gente encontra a palavra correctio, né? Então, de reestruturação da igreja e do cristianismo que era professado ali. Uma coisa interessante é que o Bonifácio, é uma informação importante, né? De acordo com a vida da Leoba, escrita, que eu analiso, né, escrita aí no século IX, o Bonifácio teria pedido que quando ele morresse, ele foi martirizado, acho que, se não me engano, na Frísia. Ele foi martirizado e ele teria pedido que a Leoba fosse sepultada ao lado dele quando ela morresse na mesma cova. Isso era, cova não, né, no mesmo túmulo, mas isso era uma prática bastante comum nas Ilhas do Norte, no qual, né, essas parcerias espirituais que se estabeleciam entre homens e mulheres, elas eram muito profundas, isso a gente chama de cineisactismo, e um tema que está sendo bem explorado aí por quem está interessado no gênero, no monasticismo, nesse contexto de cristianização. Então, eles ficavam, então assim, haviam esses pares espirituais, né, por assim dizer, e, e era muito comum que eles fossem, quando eles morressem, eles fossem sepultados juntos. E esse era o desejo do Bonifácio em relação a Leoba, né? Mas não foi exatamente isso que aconteceu, como, né, eu vou explicar daqui em diante, né? A vida de Leoba, ela foi escrita, portanto, né, por volta de 836 por um monge chamado Rodolfo, amando do abade do mosteiro de Fulda, que na época era o Rabano Mauro. Então, Fulda está aqui, eu estou mostrando novamente aqui no mapa, bem próximo da área onde Leoba atuava, né? Leoba fundou alguns outros monastérios, as discípulas dela também, então ela era bem influente ali naquela região. A primeira característica que é mais explorada dessa geografia é justamente que Leoba era uma mulher missionária que viajava muito, frequentava até a corte de Carlos Magno, mas quando a sua geografia é escrita, há uma necessidade de se propagar ideais de enclausuramento total para as mulheres e um maior rigor na segregação por gênero nos mosteiros. Então, havia essa preocupação, então uma tensão que atravessa a geografia é justamente como esse autor ele vai escrever sobre uma mulher missionária que viajou, que saiu de sua casa, né, para poder trabalhar num projeto de evangelização, ao mesmo tempo que ele quer propagar um ideal de clausura estrita, né? Então, isso é uma das tensões que vai estar atravessando o texto, né? Mas não é o meu interesse nesse momento.
A análise dos trechos que falam sobre as relíquias da Leoba, o corpo da Leoba e tudo o que aconteceu com ele até o momento da escrita da geografia, eu entendi que o hagiógrafo ele buscava justificar, primeiro, o que o corpo de Leoba estava fazendo nessa abadia de Fulda, que era um monastério estritamente masculino, e o que aconteceu com o seu corpo, o que os monges fizeram com o seu corpo depois disso, né? Porque, teoricamente, havia uma ordem estrita do Bonifácio, um desejo, né? Bonifácio, né? O mosteiro de Fulda, ele está associado também à diocese de Mainz, que era a diocese que era comandada pelo Bonifácio, foi um discípulo de Bonifácio que, né, teria fundado Fulda, então, assim, é um mosteiro muito ligado a essa figura. Então, por que ele não foi atendido? Ele falou, quero ser sepultado lá e quero que Leoba vá comigo quando ela passar para o outro plano. E por que ele não foi atendido? Então, o Rodolfo, ele busca fazer essa justificativa ao longo de boa parte do texto, né? Ela foi sepultada em Fulda, porém, né, só próximo ao corpo do Bonifácio, não necessariamente no mesmo túmulo como ele gostaria, e depois o seu corpo ainda foi movido 2 vezes. A primeira vez, né, foi até o momento da geografia, o corpo de Leoba foi retirado do altar onde ele estaria junto com o Bonifácio e foi colocado numa outra parte da abadia. E posteriormente, após a geografia ter sido escrita, esse corpo ainda foi para uma outra igreja que ficava numa colina próxima de Fulda. Então, ele foi retirado de Fulda após a escrita da geografia. Porque a geografia de Leoba ela foi escrita, ela foi encomendada pelo Rabano Mauro no momento em que ele estava fazendo um projeto muito parecido com o do Bonifácio de ajeitar ali a região onde ele estava de influência de Fulda em relação ao cristianismo, né? Então, resgatar essa figura da Leoba foi bastante importante nesse momento, especialmente porque as relíquias da Leoba atraíam muitos peregrinos, em especial peregrinas, né? E quando esse corpo ele é enviado para fora de Fulda, ele é colocado numa igreja que acaba se tornando um centro de peregrinação feminina. Outras relíquias de outras mulheres são colocadas lá, inclusive daquela mártir Felicidade, daquela, né, da história de Perpétua e Felicidade, né? E também ali naquela igreja havia um altar dedicado à Virgem Maria. Então, acaba se tornando um centro de peregrinação feminina, fazendo, né, uma segregação, né, retirando aquele corpo daquela mulher de dentro da abadia masculina e colocando numa outra localidade não muito longe, né, aonde as mulheres poderiam se dirigir. Então, eu trouxe aqui só alguns trechos da geografia. Alguém me avisa do tempo que eu não estou controlando. Então, eu trouxe aqui 2 trechos da geografia que explicam esse contexto que eu acabei de trazer, né? Então, o primeiro trecho o seu corpo, seguido por um longo cortejo de nobres, foi carregado pelos monges de Fulda para o seu mosteiro com todo respeito. Assim, desculpa que estou aqui com... não consigo ler. Os mais velhos, perdão, se lembraram do que São Bonifácio havia dito, ou seja, que era seu último desejo que os restos dela fossem colocados ao lado de seus ossos. Mas, por medo de abrir a tumba da bem-aventurada mártir, do bem-aventurado mártir, desculpa estar aqui, né, tipo, escrito errado, discutiram o assunto e decidiram enterrá-la no lado norte do altar, ou seja, né, não do jeito que Bonifácio gostaria, né? E depois ainda teve um primeiro momento de mover esse corpo para uma outra parte da abadia, e depois, só depois que a geografia já tinha sido escrita, 1 ou 2 anos depois, é que esse corpo vai para outra igreja, né, Petersberg, que é o nome da igreja, que acaba se tornando o centro de peregrinação feminino. Então, esse aqui é um exemplo de como que o hagiógrafo ele tenta, ao longo do texto, justificar por que, né, que esse corpo não estava no lugar onde deveria estar. Né? Por que os monges fizeram isso? Né? Ele faz outras meia-culpas ao longo do texto, eu trouxe essa aqui para exemplificar por conta do tempo. Tem um outro trecho muito interessante, no qual ele conta sobre um milagre que é realizado, né, após a morte da Leoba, no qual a atuação tanto das relíquias da Leoba quanto as do Bonifácio. Então a pessoa consegue a graça, né, indo rezar
no túmulo do Bonifácio e no túmulo da Leoba. Então é aquela coisa, eles dois estão separados, mas ainda assim eles estão atuando juntos aqui. Então eu vou só fazer a leitura. Nenhum cristão pode duvidar que sua saúde foi restaurada pelas orações da Santa Virgem, no caso Leoba, e pelos méritos do bem-aventurado mártir, no caso Bonifácio. Estes dois, embora não compartilhem um túmulo, jazem em um só lugar e nunca deixam de olhar para aqueles que buscam sua intercessão com a mesma bondade. Agora estão na glória como quando viviam na terra e mostraram a piedade e compaixão para com os miseráveis. Então é mais uma justificativa do tipo, ó, eles estão separados, mas ó, tá tudo funcionando perfeitamente aqui, os milagres estão acontecendo. Vocês podem vir aqui, reza no túmulo de um, depois reza no túmulo de outro que dá certo. Mais ou menos assim, né? Falando, né, de, né, para a gente conseguir visualizar mais ou menos qual que era a desculpa do Rodolfo, nesse caso com muitas aspas aí, né? Pois bem, né, em relação à Brígida, a Brígida ela é uma das principais santas da atual Irlanda. Inclusive, é feriado no dia de Santa Brígida, dia 1º de fevereiro, lá. Recentemente isso foi colocado, justamente por ela ser uma figura de autoridade religiosa, liderança, né, e feminina irlandês, bastante importante, bastante conhecida. Mas pouco se sabe sobre ela, além do que eu coloquei aqui, né? Que ela nasceu, né? Onde a gente chama hoje de Irlanda, em 452, e teria morrido em 524 ou 528. Tem duas datas, né? Acho que, se não me engano, nos mesmos anais, né? Nos anais de Ulster, ou então em anais diferentes. Ela teria sido a fundadora e também a primeira abadesa do monastério de Kildare. Era um monastério duplo, que tinha tanto uma comunidade feminina quanto uma comunidade masculina, isso era bastante comum na época, e também teria fundado outras casas monásticas na ilha. O contexto que ela atuou, ela teria sido inclusive contemporânea do famoso patrício, e ela teria atuado em um contexto de conversão, de expansão do monacato, né, inclusive o monacato feminino, né, na ilha, né, nesse contexto insular. Então, em relação às relíquias da Brígida e a vida que eu estou analisando, essa vida ela foi escrita por volta de 650 por um monge de Kildare chamado Cogitosos, que era um dos principais hagiógrafos dali da ilha, né, da Irlanda. Nesse momento, o que a gente percebe lá é uma escrita geográfica muito proeminente, muito em expansão. Esse texto é o texto geográfico mais antigo para o território insular que chega até nós. E o que estava acontecendo na Irlanda, ou então, né, de acordo com a documentação na Ibérnia, nesse momento? O monacato estava bem estabelecido no século VII e a gente tinha disputas de poder no qual, né, de poder e por territórios também, e por outras comunidades monásticas que estariam subjugadas a essas comunidades principais. Então, nessas disputas, a escrita geográfica ela aparece como uma forma de justamente exaltar, né, promover uma determinada comunidade, um determinado centro monástico eclesiástico, né? Acho que esse é o termo mais adequado para o contexto, né? E para a localidade. E Kildare, né? Que teria sido fundada pela Brígida, ela era um monastério duplo, né? Como eu já falei. Então, acolhia tanto monges quanto monjas no século VII e um centro de peregrinação muito importante. O corpo da Brígida, ele ficava no altar da igreja, ele ficava do lado norte, o sepulcro era ricamente decorado, né, como a gente vai ver no trecho que eu trouxe, da fonte, e no lado sul estava sepultado o primeiro bispo de Kildare, que era chamado Conleth, era um eremita que Brígida foi lá nas montanhas ou então na floresta e chamou o eremita, falou assim, vamos ser, né, vamos trabalhar juntos aqui, né, vem ser meu bispo. Então, é um caso também de cooperação entre homens e mulheres para justamente a gente ter o desenvolvimento de uma comunidade, né? O bispo, nesse caso, ele era uma figura super importante, porque ele podia fazer a ordenação de sacerdotes, ele podia fazer a liturgia, né? E então era, num contexto de expansão do cristianismo,
você ter uma comunidade monástica importante, grande, que tem um bispo, é muito importante. Então, o que a gente percebe na documentação. Só um minutinho que travou aqui, eu não estou conseguindo passar. Pronto. Então, assim, tampouco se deve passar em silêncio o milagre realizado na reparação da igreja, em que os corpos gloriosos de ambos, a saber, o arcebispo Conleth e nossa mais florescente Virgem Brígida, são colocados à direita e à esquerda do altar ornamentado e repousam em túmulos adornados com uma profusão refinada de ouro, prata, gemas e pedras preciosas. Então, o que a gente percebe aqui é que não há uma preocupação muito grande, né, em colocar uma figura de autoridade feminina e masculina no mesmo local e num local de destaque, que é o altar, né? Então, eles são posicionados ali. Eu já vi a historiografia dizer que esse posicionamento da Brígida mostra que ela era mais importante do que o Conleth, né? E, óbvio, ela era fundadora do mosteiro. E assim, o que acontece é que aqui o interesse maior do hagiógrafo está em justamente chamar peregrinos para aquele local, dizendo que não, vocês venham, que se vocês orarem no túmulo, vocês vão obter uma graça. Pode vir, pode inclusive trazer suas doações, né? Que aqui vocês vão conseguir, né? Porque Brígida consegue interceder por vocês. Inclusive, tem um milagre no qual ele fala, né, que para resolver um problema de uma porta que não estava se encaixando na igreja, os mestres de obras foram para o túmulo da Brígida e oraram, 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 e no dia seguinte a porta estava lá arrumadinha, bonitinha, né? Mas foram até o túmulo. Então, esse ato de ir ao túmulo é de extrema importância para justamente esse texto. Então, no caso da questão da Brígida, né, se percebe muito mais a relíquia como sendo, né, ela é tratada como, olha, ela está aqui no monastério. Então, assim, o monastério é um grande centro de peregrinação, é um local seguro, é um local que guarda o tesouro dos reis, também tem um trecho na fonte que fala isso, e vocês podem vir, né, convidando mesmo as pessoas a peregrinarem até Kildare, e também exaltando, né, a grandiosidade dessa comunidade. Então, nesse caso, as questões de gênero, eu, pelo menos na minha leitura, eu acho que elas estão subordinadas a um objetivo maior de escrita geográfica e elas não aparecem de forma tão tensionada quanto na vida da Leoba. E aí eu parto já para minhas considerações finais, porque eu devo ter estourado o tempo, peço muitas desculpas. Primeira coisa é que a gente percebe essa prática cinesática de sepultamento de homens e mulheres juntos ou próximos, que era bastante comum nas Ilhas do Norte, mas nós percebemos diferentes posicionamentos nos textos. Então, enquanto na vida de Santa Brígida está tudo bem, na vida de Leoba isso é uma questão, e é uma questão importante, e inclusive eu me questionando assim enquanto eu li, eu pensei, bom, né, será até que ponto essa vida não foi escrita também para justificar a presença do corpo daquela mulher ali? Então a gente percebe um outro tratamento, um outro posicionamento, né? E em relação a referências relíquias nas agiografias, na geografia da Leoba, o agiógrafo ele tem uma preocupação em justificar o que os monges fizeram com o corpo da santa, né? Por que tantos translados? Por que o Bonifácio não foi atendido? Então, isso tudo é uma preocupação do agiógrafo, enquanto na geografia da Brígida, esse agiógrafo busca apresentar Kildare como um grande centro de peregrinação, defender a supremacia desse centro, né, e atrair peregrinos e atrair doações. Então, aqui minhas referências. Peço desculpas novamente pelo tempo. Quem quiser entrar em contato, né, a gente pode conversar. Um abraço a todos, muito obrigada.